Continuando as aulas de construção e análise de algoritmos, vamos ver hoje o problema da distância de adição, Edit Distance, que está na seção 6.3 do livro Algoritmos, do Dasgupta, Papadimitriou e Vazirani. Eu já falei desse livro, um livro muito bom, da McGraw-Hill Bookman, Algoritmos. Três caras fortes aqui, Dasgupta, Papadimitriou e Vazirani. É um livro pequeno, muito bom. Ok, como é que é a distância de adição? A entrada são duas palavras, duas strings, x e y, x de tamanho m, letras 1 a m, e y, né, de tamanho n, de 1 até n. O objetivo é transformar x em y com um número mínimo de operações. E as operações possíveis é inserir letra, remover letra e substituir letra. Vamos ver aqui um exemplo, edit distance, né, distância de adição entre as duas palavras, snowy e sunny. Aqui o m é igual a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, e o n 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? X e y, x e y. Uma possibilidade, né, aqui é você substituir y por y, não gasta nenhuma operação, porque é a mesma letra. Troca w por n, gasta uma operação. O por n, gasta uma operação. N por o, gasta uma operação. Fazendo essas três operações aqui principais, né? Distância 3, transformei a primeira na segunda. Ou então, y em y, não gasta nenhuma operação, é a mesma letra. W troca para n, remove o, troca n por n, não gasta nada, porque é a mesma letra. E insere u, ou seja, insere u, apaga o, troca w por n, transformei a primeira na segunda, três operações também. Ou então, apaga o w, troca o por n e insere u. Também três operações. A gente vai ver um exemplo mais para frente, que esse é o ótimo para esse exemplo aqui. Três operações. Ok. Estamos aqui na parte da disciplina, parte relativa à programação dinâmica. E um modo de resolver, de construir algoritmos de programação dinâmica é seguir um meta-algoritmo, né? Uma sequência de 4 passos, é quase uma receita de bolo para construção de algoritmos de programação dinâmica. O primeiro passo é ver se o problema tem a propriedade da subestrutura ótima. Como é que é essa propriedade? Basicamente, nós queremos obter a solução ótima do problema inteiro usando soluções de problemas menores, ok? Então, em linguagem popular, nós podemos nos perguntar se pedaços de uma solução ótima do problema são soluções ótimas de pedaços do problema, certo? Ou seja, se eu pegar uma solução ótima, pegar pedaços dela, aí eu vou analisar e ver se esses pedaços da solução ótima são soluções ótimas de pedaços do problema. Então aqui um exemplo assim, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui é uma solução ótima, nós já vimos, já falei que o melhor aqui para essas duas palavras são três operações. Então se eu arrancar y e y da primeira palavra e y da segunda palavra, nós temos que isso daqui é uma solução ótima, só até aqui, arrancando os y's. Esse modo de escrever é uma solução ótima das palavras menores, snow e sun com dois n's. Ok? Por quê? Porque se nós conseguíssemos obter uma solução melhor para essas duas palavras, nós poderíamos combinar com esses y's, obtendo uma solução melhor para o todo, para o problema original. E é impossível, porque nós partimos de uma solução ótima. Ok? Ok, então aqui alguns exemplos. A distância de adição snowy para sunny, né, é igual à distância de adição de snow para sun com dois n's. Tirei o y com y. Que é igual a 1 mais, né, a distância de adição de snow com sun. Só o w sumiu, não é isso? Aqui, ó, só o w sumiu. Estamos considerando essa solução aqui. Daqui para cá é isso aqui, ó. W com underline, né, removendo o w. 1 mais, então uma operação. E a solução disso daqui, né, é igual a 2 mais a distância de adição de Sn com sun. Troquei o O com N. Troquei o O com N. Fica Sn com sun. E esse N com N, como é a mesma letra, mantém o número 2 é de S com SU. Só tiro o N dos dois lados. E para transformar S em SU, basta inserir U. Isso equivale a uma operação. 1 mais 2 dá 3. Ok? Então, sabendo a solução disso, me ajuda a obter a solução disso, que me ajuda a obter a solução desse e me ajuda desse. Em geral, quando pensamos nessa questão,
de pedaço, solução ótima, são soluções ótimas de pedaço do problema. Isso geralmente nos dá uma ideia de uma recorrência, que será o passo 2 agora. Né? E qual foi a ideia que nós pegamos? Que nós queremos a palavra a partir do início até um certo ponto. Por exemplo, SNO e SAN. É do início até a terceira letra, e na segunda palavra, da primeira até a quarta. De 1 a 3, de 1 a 4. Então 1 está sempre fixo, que é o início. O que é que varia? 3 e 4. O final da primeira, o final da segunda. Aqui o final da primeira, 4, 4. Aqui 5, 5. Aqui 2, 3. Né? 2 letras, 3 letras. Uma letra, 2 letras, né? Ok? Então isso vai nos dar uma ideia. Vamos usar um I, que é a última letra da primeira, e um J, última letra da segunda. Isso vai nos ajudar a uma equação de recorrência que vai nos ajudar a ter um algoritmo recursivo simples. Seja ED e J igual a EDX de 1 a I e Y de 1 a J. Basicamente, a distância de adição IJ vai ser a distância de adição da primeira palavra, da primeira letra até a iésima, e na segunda palavra, da primeira letra até a jésima. ED0J é igual a J. Por quê? Porque a primeira palavra está vazia. Para transformar vazio na segunda palavra, temos que inserir J letras. E EDI0 é igual a I. Porque a segunda palavra é vazia, a primeira tem I letras. Para transformar a primeira na segunda, eu tenho que apagar I letras. Eu gasto I operações. Ok? Então isso aqui é básico, seria o nosso início, né, da recorrência, os casos iniciais. Testar depois as 3 operações possíveis com relação às últimas letras, quando não tem zero nos parâmetros do ED, né, da função ED. Seja diff ij igual a 1 se xi diferente de yj e seja zero caso contrário. Ok? Ou seja, se as últimas letras aqui, x e yj, são iguais, diff é zero, não é diferente. Se não é 1, diferente é verdadeiro. Então ED e J é igual a o mínimo entre ED e menos 1, J menos 1, mais diff e J. Aqui é basicamente a substituição. Substituir a letra xi pela yj. Se elas forem diferentes, vai contar uma operação. Se forem iguais, não vai contar nenhuma operação. Ou inserção, ED e J menos 1 mais 1. Inserção porque a letra J da segunda palavra não está casando com ninguém da primeira. A letra J, YJ foi perdida, então estamos inserindo na primeira palavra. Mais 1, porque a operação de inserção está contando. EDI menos 1J mais 1, a letra I, a letra XI da primeira palavra não está casando com ninguém da letra, né, da segunda palavra. Estamos removendo XI da primeira palavra, remoção. Perfeito? Então isso nos dá uma recorrência. EDIJ, EDI menos 1J, menos 1, EDIJ menos 1, EDI menos 1J. Mais 1 e aqui mais diff e J. Podemos assim, com essa recorrência, fazer um algoritmo recursivo simples. Se I for igual a 0, então retorne J. Aqui passa x e y, as palavras, né, os strings, I e J, retorna J se I for 0. Essa recorrência aqui, esse caso inicial. Se J igual a 0, então retorne I. É esse outro caso inicial, I0, se J for 0. Se não, entramos na nossa recorrência. A recebe a DIT recursivo XY, I menos 1J menos 1 mais diff J. B recebe a DIT rec XY, IJ menos 1 mais 1. É essa parte aqui da inserção. Depois a parte da remoção, C é DIT rec XY, I menos 1J mais 1. E retorna o mínimo entre A, B e C. Ok? Perfeito. Nós temos agora um algoritmo recursivo. O problema é que esse algoritmo ele tem muita sobreposição de subproblemas. A chamada inicial, aqui o algoritmo está genérico, x, y e j, né? E a chamada inicial é para os tamanhos das palavras. X tem tamanho m, y tem tamanho n. Essa é a chamada inicial que vai disparar toda a recursão, né? O tempo desse algoritmo ele é exponencial. Ele é ômega de 3 elevado ao mínimo, né? Pelo menos isso, né? Mínimo entre m e n. O que vai implicar 3 elevado a n se o m for igual a n. Se as duas palavras forem iguais, vai dar tempo 3 elevado a n, que é exponencial muito ruim, né? A gente pode provar que é exponencial assim, 3 elevado a n, por indução. Porque t de mn, sendo o algoritmo, o tempo do algoritmo é dit rec, né? Com entradas mn, tamanho mn, é maior ou igual, né, ao tempo, como são 3 chamadas recursivas, t de m menos 1n, t de mn menos 1, t de m menos 1n menos 1.
que vai ser pelo menos esse mais simples aqui, é m-1n, n-1, esse aqui é para ser o tempo menor dos três, então é maior ou igual a 3 vezes o tempo dele, tm-1, n-1, pois esse é maior ou igual a esse maior ou igual a esse, e por indução esse valor seria 3, né, esse 3 aqui fora, vezes 3 elevado a mínimo entre m-1 e n-1, que é a mesma coisa que o mínimo de mn-1. Né? Fazendo a soma, 3 elevado a mínimo de mn, estaremos provando que é realmente exponencial. E por que é exponencial? Por que deu um tempo tão ruim? Porque há sobreposição ou superposição. Veja aqui um exemplo, que a instância m-1, n-1 é chamada tanto por mn, quanto por m-1n, quanto pela instância mn-1. Veja, aqui quando temos i e j, tem a chamada i-1, j-1, certo? Se aqui tem a instância i-1, j, i-1, j, então o i aqui, i-1, j-1, seria m-1, n-1 de novo sendo chamado. E se aqui no lugar do ij fosse m-n-1, então aqui teríamos m-1, n-1 novamente. Ou seja, essa instância é chamada pelo menos 3 vezes, pelo mn, pelo m-1n, pelo mn-1. Então, como é que é o modo que nós falamos nas aulas passadas para resolver esse problema na recorrência é usar uma tabela, usar a memória, memorização. É melhorando esse algoritmo recursivo, que já vai dar um algoritmo razoavelmente bom, e já não vai ser mais exponencial, vai aproveitar a memória. Memorização vai dar um algoritmo recursivo com memória top-down. Esse outro também era top-down, porque ele dispara de cima, mn, até lá embaixo, os casos mais simples, não é? Por isso chamamos top-down. Então, edit memo, aqui o algoritmo de memorização, é necessária uma inicialização, recebemos x, y, mn e um vetor previamente alocado. Para i de 0 até m, aqueles casos iniciais, é di0 recebe i, vetor não, matriz, né, perdão. Para j de 0 até n, é d0j recebe j, né. Para i de 1 até m, para j de 1 até n, é dij recebe menos 1. Então colocamos menos 1 em todos os valores da matriz ED, ok? E esse valor menos 1 indica que o valor não foi calculado. Depois disparamos a recorrência, edit rec memo x, y, mn, ed. Edit rec memo x, y e j, ed. Né? Se ed e j maior ou igual a 0, então retorne ed e j. Isso quer dizer o quê? Como todos os valores foram colocados menos 1, exceto essas inicializações aqui, se o valor for maior ou igual a 0, quer dizer que já foi calculado por alguma outra instância da execução do algoritmo. Então não precisamos calcular novamente, retornamos o valor aproveitando que está na memória. Caso contrário, se for menos 1, vamos calcular. A recebe edit rec memo x, y, i-1, j-1, ed mais diff, a mesma recorrência. I, j-1, i-1, j. Depois de fazer isso, nós gravamos na memória para que possa ser aproveitado por outras instâncias e não seja recalculado. Ed e j recebe mínimo entre a, b e c. E depois retornamos o valor que calculamos. Mas é importante, na linha 1, olhar primeiro a memória se alguma instância já calculou. Caso contrário, nós calculamos e gravamos na memória para que outras instâncias possam aproveitar. Ok? Perfeito. Esse algoritmo de memorização já é um algoritmo muito bom. Vai dar m vezes n, o tempo dele. Porque cada valor dessa matriz ED, né, será calculado uma única vez, ok?